texto aqui, ele estava sendo perseguido, profundamente perseguido. Nos primeiros versículos você vai ver isso. Contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que contra mim pelejam. Ergue-te em meu auxílio. Então, Davi, ele estava com medo e Davi, ele era um homem, pela graça de Deus, que ele conversava muito com ele mesmo. Ele tinha uma habilidade de olhar para dentro de si de uma forma muito profunda. Ele tinha essa capacidade de introspecção. Geralmente, pessoas mais caladas, tem exceções, mais silenciosas, mais pensativas, elas conseguem fazer uma autoavaliação mais precisa, um autoexame. E ele viu que a alma dele não estava vendo Deus como profunda salvação. Ele viu que ele estava cheio de dúvidas e cheio de medos. Medo dos seus perseguidores. Davi era um homem muito perseguido. Talvez o diabo falando na cabeça dele que ele não era aceito por Deus ou escolhido de Deus. Como pode acontecer conosco, talvez Satanás falando com ele que ele não era nascido de novo, que ele não era um cristão verdadeiro e que ele não permaneceria na fé devido a tantas adversidades, tantas perseguições vindas sobre ele. Talvez medo das pessoas. O que é claro é que o interior dele estava inseguro, cheio de dúvidas, cheio de medos. E assim, às vezes, somos nós, medo de pessoas, medo de parentes, medo do que os outros vão pensar de nós, né? Alguns medo do patrão, do diabo, do mundo, da carne, né? Medo de si mesmo, das tribulações, dos desafios, medo de todas as coisas. Davi, ele queria ter bom ânimo, ele sabia que ele precisava de um ânimo de Deus, quando ele diz aí no final, diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Assim como nós precisamos desse entendimento. Nós precisamos ter um entendimento profundo de que o Senhor é a nossa salvação, de que a nossa alma ela está límpida e clara no sentido de entender que o Senhor é por nós e de que independe de qualquer situação que nós venhamos passar, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro presente nas nossas tribulações. Esse exemplo de Davi nos mostra que muitos santos de Deus tiveram dúvida, né? Tiveram profundas fraquezas no seu interior. Se Davi, o homem segundo o coração de Deus, duvidou, nós não precisamos concluir, pelo fato de nós duvidarmos, nós não somos salvos. É lógico, tem pessoas que vivem sempre na dúvida, sempre preso em dúvida, aí é algo de se questionar. Mas ele estava enfrentando um momento que ele estava cheio de dúvidas e medos quanto à salvação de Deus na sua própria vida. Se ele não se sentia interiormente seguro no Deus que ele servia. Ele não se sentia nesse instante profundamente dependente de Deus, alguém extremamente dependente de Deus. Então ele não estava feliz com essa situação. Ele tinha dúvidas e medos, mas sempre como ele fazia, e nós devemos fazer, Davi se remetia a uma oração, e ele sempre ia orar, ele sempre ia falar com Deus, porque ele precisava ter essa certeza, como ele diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Ele precisava ter certeza que Deus era a salvação, Deus era o socorro bem presente na vida dele, ele não precisava de mais nada. Ele precisava ter uma profunda consciência da sua profunda dependência de Deus e que tudo que ele estava passando, segundo as suas perseguições e tribulações, Deus era com ele e ainda estava com ele. Matthew Henry diz assim, que Deus, por meio do seu Espírito, Ele testemunha aos nossos espíritos que Ele é a nossa salvação. Se Ele fizer essa testemunha, se eu tiver convicção de que Deus é minha salvação em todas as situações, eu tenho tudo. Aliás, se você tem Deus, você tem tudo. Se Ele está à tua direita, se Ele está na sua alma, se você consegue olhar para dentro de si e poder dizer claramente, diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Se você consegue ter essa segurança profunda, obrigado, irmão. Você consegue vencer todas as coisas. Ele diz que, este comentarista diz que é um suporte poderoso quando os homens nos perseguem, como era o caso aqui. Quando alguém te persegue ou quando você está passando qualquer coisa, é um grande suporte
ter Deus na sua vida. É um grande suporte você sentir essa segurança profunda no Senhor. No Senhor. Se estiver difícil aí, irmão, deixa, a gente usa o microfone. O som é o seguinte, quanto mais mexe, mais problema ele dá. Nós também devemos trabalhar por um sentido permanente da nossa aceitação ao amado. Será que você se sente aceito por Deus? Será que você se sente como filho de Deus? Será que nós levantamos pela manhã e temos uma profunda segurança? Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa vida. Você e eu temos a certeza do amor e do cuidado do Senhor nas nossas vidas. Essa profunda convicção. Você não pode passar manhãs e mais manhãs durante várias semanas e não ter essa segurança profunda interna de que Ele é a minha, Ele é a sua salvação, ou seja, de estar perto dEle, de senti-lo, de ter um vislumbre da grandeza dEle. O que eu estou falando hoje, eu nem falei o título, né? É o cuidado e o amor de Deus pelas nossas vidas. Davi sendo perseguido, ele fala, Deus, eu preciso orar, a minha alma está falando que o Senhor não é minha salvação, mas ela precisa falar isso. O Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha proteção, o Senhor é a única coisa que eu tenho. Eu só tenho o Senhor, mais do que todas as coisas. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz assim. Diz assim, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E eu sempre leio sobre Martin Lloyd Jones, esses comentários dele. Aqui ele fala, todo cristão ele tem um amor de Deus no seu coração, mas aqui é uma profusão, é um derramamento. Ele fala que você pode ser salvo sem essa profusão de Romanos 5. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. É a mesma coisa que Davi está dizendo, Deus fala para mim que o Senhor é a minha salvação, eu preciso sentir o seu amor nas minhas entranhas. Eu preciso entender claramente que o Senhor é tudo na minha vida. E aí nós lembramos, quando eu preguei esse versículo de Romanos, de pessoas que estão falecendo, ou estão à beira da morte, ou pessoas que estão com câncer, e elas dizem, não, o Senhor me basta. Como aquele famoso hino, sou feliz com Jesus, isso me basta. E eu já falei isso num domingo para vocês, e me lembrei da oração de um homem, comentando este versículo 5, onde Davi sentia a mesma coisa. Este homem, ele era pregador da igreja da Inglaterra, morreu em 1797, ele escreveu uma carta para sua esposa, depois da morte dela, deixando com 5 filhos. Ela morreu e ele ficou com 5 filhos. E ele diz nesta carta, uma carta imaginária, e ele diz, está tudo bem, pois o Senhor Deus onipotente reina em todo e qualquer tempo, e em tudo que me pertence. Faça Deus o que lhe parecer bem. Se não existe o Espírito Santo, se não existisse o Espírito Santo para fortalecer-me poderosamente agora, se apenas houvesse a confiança na palavra da promessa, sem um poder e agente todo-poderoso para explicá-la, inculcá-la e aplicá-la, quão fracas penderiam as minhas mãos, e tão débeis seriam meus joelhos, que eu desfaleceria e cairia sobre a pressão da minha cruz. Ele está querendo dizer o seguinte nessa carta, que está tudo bem, que se não fosse Deus onipotente, que derramou o Espírito Santo, que falava com ele, aplicava a palavra nele, esse é o amor de Deus derramado em nossos corações. Era esse o desejo de Davi. E ele falava, diz ó minha alma, eu sou a tua salvação. Ele falava, Deus, eu preciso deste amor. Eu preciso dessa profusão dentro da minha alma. O que Davi estava dizendo, eu quero uma segurança em todos os momentos da minha vida. Eu quero saber que em qualquer situação o Senhor está comigo, o Senhor cuida da minha vida, este amor profundo é derramado em todo o meu ser. E como este ministro da Inglaterra, ele fala assim, se Deus me deixasse ser o Espírito Santo, as minhas mãos penderiam,
mas ele deixa o Espírito Santo poderoso que explica a palavra, inculca a palavra, aplica a palavra. Do contrário, os meus joelhos desfaleceriam e eu caía sobre essa cruz que eu tenho levado. Um homem com 5 filhos sem a esposa. E ele diz, mas ao contrário, eu transbordo de esperança, graças ao poder do Espírito Santo que me foi dado. Regozijo-me na tribulação, pela experiência que agora tenho, mais do que poderia ter numa provação menos rigorosa, de que o varão de dores é como ribeiros de água numa terra seca e inspira canções durante a noite. Essa é a maravilha. Essa é a maravilha de Cristo se manifestando em nós. Você pode até ser um cristão sem esse amor derramado, mas não basta. Davi queria ter esse testemunho dentro dele, esse testemunho do Espírito Santo na sua própria vida. Ele queria ter essa certeza, essa verdadeira e profunda convicção do Espírito Santo dentro da sua vida, que Deus era a sua salvação. E aí nós vamos lembrar de Cantares, onde fala que o noivo se afastou da noiva, onde ele, Cantares capítulo 5, onde ele põe a mão na fresta da porta e aquela noiva sente o cheiro, mas quando ela abre a porta, o noivo já tinha ido embora, que é Jesus Cristo. Era isso que Davi não suportava. Ele não suportava não sentir este amor de Deus vivente na vida dele. Ele diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Ele não suportava a ausência de Cristo nele. Ele não suportava isso. Ele queria total segurança interior. Como é que nós estamos? Quando vêm as lutas, as tribulações, o nível de segurança interior, o nível de saber que Ele está sempre ao nosso lado. Você não lembra quando Jesus disse que eu me manifestarei a Ele? Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é que me ama, será amado por mim, por meu Pai, e eu me manifestarei a Ele, derramarei o meu amor sobre a vida dele. Você já percebeu isso? A preciosidade do nosso Senhor, a beleza que Ele é essencial para a nossa verdadeira satisfação e alegria. Sem Ele não há satisfação e alegria. Você não se sente escassez quando o seu Senhor não está presente? Você não acha a vida chata sem a tua alma poder vibrar e dizer, eu sou a sua salvação? Há sentido nessa vida sem o amor de Deus em Cristo derramado em nossos corações? Vai para Cantares, capítulo 5. Versículo 2, é o crente falando para Jesus. Fica mais fácil da gente entender. Cantares 5:2, o crente falando, eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Diz, abre-me minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha. Olha como ele chama o seu povo, a sua igreja. Porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. A resposta nossa, da igreja, eu já despi minha túnica, eu estou cansado. Eu vou vestir outra vez, eu já lavei os pés. Eu vou tornar sujá-los. O meu amado, que é Cristo, meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele. Era isso que Davi sentia. Davi, ao ser perseguido, ele estava sentindo falta de que a alma dele falasse, o Senhor está com você, Ele é a sua salvação. Você não precisa temer nada, Davi. Você precisa não temer nada, nenhuma perseguição, Davi. E aqui mostra uma esposa, um crente que deseja Cristo, mas quando Cristo aparece, esse cristão está cansado para levantar, para orar, para buscar a Deus, para ir na igreja, para fazer as coisas. O coração se comove de amor, mas quando ela abre, olha o versículo 6, o meu amado já ele se retirara e tinha ido embora, a minha alma se derreteu, quando antes ele me falou, busquei-o e não o achei, chamei-o e não me respondeu. Não existe alegria
verdadeira, sem a presença de Deus, sem esse cuidado de Deus, sem esse amor de Deus derramado em nossos corações, sem essa visitação de Deus, sem esse cuidado maravilhoso, sem esse vislumbre de quem Ele é. E ela diz quem Ele é aqui. Olha o capítulo 5, versículo 10. Ela diz, o meu amado é alvo e rosado, mais distinguido entre os 10.000. O versículo 16, ela também fala que o seu falar é muito doce, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal é o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Era o que ela mais desejava, só que ela sente o cheiro dele quando ela não deu muita atenção e ela vai abrir a porta e ele já tinha ido embora. Mas não de uma vez por todas. Se você ler os textos lá na frente, ele torna a voltar e ceia com essa noiva. E é assim o cuidado de Deus pelo seu povo. O problema nunca é Deus, nunca são as pessoas, o problema era o coração de Davi. O coração de Davi precisava sentir que Deus era a sua salvação. Havia algo dentro de Davi que gerava medo e dúvidas dentro dele. Como é que está seu coração? Quando você vai orar, você sente Ele perto. Você tem profunda convicção que Ele está perto. Eu anotei aqui, que deserto este mundo sem o Senhor Jesus. Se Ele se esconder de nós, sentiríamos vazios e totalmente sem amor. Como diz Spurgeon, se você voltasse para sua casa e a porta da comunhão entre você e Cristo estivesse fechada, o que você vai fazer? Eu quero te dar uma dica minha a você. Você e eu precisamos investir muito tempo a sós com Deus, se você quiser ter uma percepção clara do amor de Jesus. Você precisa passar muito tempo em oração para entender isso. Para dizer como aquele homem que perdeu suas filhas, que estava bem com a alma dele. Só Jesus o bastava. Aprende uma coisa, se suas orações cessarem, seus olhos da fé ficarão embaçados. Menos oração, menos santidade você pode ter, menos vislumbre das coisas de Deus em Cristo, menos entendimento do amor de Deus. Lentidão em orar significa lentidão em progredir. Você pode ter certeza. Davi sendo perseguido, ele levanta uma voz de oração e diz, ó minha alma, eu sou a sua salvação. Deus, a minha alma precisa falar isso. Ele precisava ter essa fonte divina, essa segurança dentro dele. Profunda segurança. Profunda segurança. Hebreus capítulo 13. Versículo 5. Davi queria ter e precisava ter esse entendimento, e nós também. Verso 5 diz, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira nenhuma te deixarei, eu nunca jamais te abandonarei, de maneira nenhuma te deixarei. Nós precisamos viver inteiramente dependentes do Senhor, confiando no seu amor eterno. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, diz a palavra de Deus. Você acha que aquela perseguição de Davi já não tinha sido projetada antes da fundação do mundo? Você e eu temos ciência deste cuidado, deste amor de Deus para com as nossas vidas, que Ele é a nossa salvação, que Ele nunca vai nos deixar. Como diz Spurgeon, se a terra mana leite e mel, coma o mel e beba o leite, pois ambos são dos seus, são do seu povo, é herança do seu povo. Você está esquecendo que tudo existe para a glória de Deus e por causa do seu povo. Aquele povo que foi guiado no deserto, coluna de novo de dia, coluna de fogo à noite, atravessando o mar vermelho, atravessando os desertos, os perigos, os escorpiões, e Deus sempre cuidando daquele povo. Naquela época, as nuvens representava também Deus, mas tinha que mudar. A nuvem se erguia, eles tinham que levantar no deserto e fazer caminhada, peregrinar.
Hoje nós estamos na nova aliança. A nova aliança, Cristo já foi assunto ao céu, está à destra do Pai, intercedendo pela igreja, cuidando do seu povo, orando por cada oração nossa, melhorando as nossas orações. É isso que o texto diz, Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai te abandonar. É o amor e o cuidado de Deus. O que eu estou querendo tentar ajudar a mim e a você é nas mínimas coisas. Você ter um entendimento profundo que Ele está ali, que Ele está com você, que em cada situação, eu aproveito e te oriento, em cada momento você tem que orar. Ora no trânsito, ora a hora que você levanta, ora sem cessar, cada detalhe. Você vai trabalhar, você vai pegar um prego, você vai pegar um martelo, você vai fazer qualquer coisa. Ou você tem Ele ou você não tem nada. Você não tem nada. Nessa promessa, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei, Ele oferece tudo que o povo dele precisa ao seu povo. Ele cuida do seu povo. Você me relata alguma história que Deus deixou alguma ovelha sua? Me fala algum momento que Deus a deixou desamparada. Não precisa abrir 2 Crônicas 5:9, fala que Ele é poderoso e Ele se mostra forte por aqueles cujo coração é totalmente dele. Ele é totalmente amor, Ele é totalmente misericordioso, bondoso, cuidadoso. Era isso que Davi queria sentir. Deus, a minha alma precisa ouvir isso. Dentro de mim eu ainda não entendi. A gente fica nervoso, impaciente, assim, levanta todo dia de um jeito. A minha alma, você tem que conversar com sua alma. Pregue para você. Olha Salmo 36. Versículos 7 e 8. Diz assim: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das suas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Como é preciosa a tua benignidade, a tua bondade. Os filhos dos homens se acolhem à sombra das suas asas. Verso 8. Fartam-se de abundância da tua casa. Na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Será que a gente pensa que tudo que Deus faz para nós é minguado? Não era uma terra que mana leite e mel? Não é isso que Paulo ora pelos Efésios? Que eles entendessem o amor de Deus, a profundidade, a altura, o comprimento, a largura. É uma torrente de delícias. É isso que este pastor da Inglaterra entendeu. Ele fica viúvo com 5 filhos. Ele fala, graças ao poderoso Espírito Santo que aplica a palavra em mim e eu estou feliz assim. É o amor de Deus sendo derramado nos corações. Se um infortúnio chegar na nossa vida, o que resta? Como chegou na vida de Jó? Pode acontecer. Desculpa falar essas coisas, mas são verdades. Já alguém me perguntou sobre ter filhos. Eu falei, olha, você puder ter, você não sabe se Deus vai levar um dos que você já tem. Você não sabe. Levou os de Jó, levou de tantos santos, levou muitos na Covid, cristãos. Mas se você, sua alma diz, eu sou a tua salvação, se você entende isso, Salmo 36, versículo 10. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Continua a benignidade de Deus.
e a justiça aos retos de coração. O 8 de novo, fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Deixa eu te fazer uma pergunta para mim e para você. Você é uma pessoa que está em fome, sede, em esterilidade, em diversas áreas da sua vida? Você e eu temos que ver isso. Ele é a fonte. Nele está a fonte de todas as coisas. E Ele cuida do seu povo. Ele trabalha para o seu povo. Talvez como aquilo que eu preguei domingo aqui. Talvez você mudou de reino, mas você sente que você está no outro ainda. Como aqueles escravos dos Estados Unidos da América. Já não tinha escravatura mais. Quando eles viam o Senhor deles, eles tremiam. Olha 1 João 4,16. Olha que coisa. Amém? E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Se eu permaneço no amor de Deus, eu permaneço em Deus. E se eu permaneço neste amor, Deus permanece em mim. Então, um puxão de orelha para todos nós, e para mim, o pior ainda. Se Deus permanece em nós, nós somos amorosos. Ele é amor. Verdadeiro amor. Ele nunca nos abandona. Como diz Charles Spurgeon, eu gosto das frases dele, ele é meio poeta, mas são algumas coisas que é muito importante falar. Ele diz, não há nada que você possa pedir, precisar agora ou na eternidade, nada que está vivo ou nada que está morto, nada que vai ressurgir. Ele fala, não há nada que não esteja nessas palavras, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Se você for ver isso, são 5 negativas, de maneira alguma te deixarei. 3, nunca jamais, mais 2, te abandonarei. As crianças sempre, orientar vocês, sempre quando estiverem no fundo é melhor que tire a atenção do pessoal que está na frente. Quando elas estão na frente, o pessoal, eu estou vendo aqui, fica só olhando para as crianças. Orientação a vocês. De maneira nenhuma, de alguma te deixarei, nunca te abandonarei. Olha Salmo, capítulo 90. Versículo 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Versículo 9, Salmo 91, 9. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a sua morada. Deus, Ele não muda, Ele permanece de geração em geração. Se Ele me amou ontem, Ele vai me amar eternamente. Se Ele deu o seu Filho para me salvar, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, Ele não vai me dar as outras coisas. Como diziam os comentaristas, se Ele fez o maior, Ele não vai fazer os menores? Quais são as minhas e as suas necessidades? Ele já não fez o maior de enviar o seu Filho e demonstrou o seu grande amor por nós? Ele não fará as outras coisas que são pífias e pequenas em vista do que Ele já fez, que é o maior? Porque o maior ato de amor foi a crucificação. Foi a obra de Jesus no Calvário. Nós mudamos, Ele não é o mesmo de geração em geração. Se Ele me amou ontem, Ele continua me amando hoje. Ele continua cuidando de mim hoje, da minha vida hoje, dos detalhes da minha vida, de cada situação. Eu não consigo orar, Ele está ali. Eu não consigo ler a Bíblia, Ele ainda está ali. Existe uma aliança de Deus com o seu povo. Essa é uma aliança feita antes dos tempos eternos. Se você quer saber qual a minha identidade, foi antes dos tempos eternos. Você foi concebido antes dos tempos eternos. É isso que a Bíblia diz. Cristo já morreu antes da fundação do mundo, está escrito em Apocalipse.
De Gênesis e Apocalipse é o vislumbre, tudo é feito para a glória de Deus e o vislumbre do seu povo. A Bíblia é um relato de coisas que Deus trabalhou em prol do seu povo. Por isso que tem aquela canção muito boa dos Vencedores por Cristo. Vencedores por Cristo, é o teu povo, tua igreja, tudo é feito pelo teu povo, pelo povo dele. Ele será o nosso Deus e nós seremos seus filhos. Aliás, já somos, né? Como diz Paulo em Filipenses 3,20, a nossa cidadania já está nos céus, já está lá, ele não muda. Como diz Spurgeon, minha mansão perene de descanso é meu abençoado Senhor. É Ele. É Ele. Você lembra da viúva de Sarepta, que eu falei quarta passada? Não acabou a farinha, não acabou o azeite. Era uma tripla provisão, ela, o filho e Elias. Eliseu? Elias. 1 Reis 17, às vezes eu confundo. A comida não acaba, é o amor de Deus e o cuidado pelos seus. E nós temos necessidades diárias de orar, de comprar alimento físico, de cuidar, de dormir, sempre. Mas nós temos que falar, Deus, eu quero ouvir da minha alma, eu sou a tua salvação. Davi queria ter essa testemunha profunda dentro dele, independente das coisas. Isaías diz, não precisa abrir, que o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Olha 2 Coríntios, capítulo 6. Segundo Coríntios, capítulo 6. Ele diz assim, versículo 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse. Olha aqui que ele diz. Habitarei e andarei. Deixa eu falar uma coisa. Você já parou para pensar? Eu estava pensando hoje de manhã. Deus habitar no meio de nós? Isso de uma forma gloriosa na eternidade? Ele poderia fazer tudo sem nós. Nós habitarmos com Deus, sermos povo dele, ovelhas de quem ele cuida. O que um pastor faz? Não é o mesmo Davi que falou, o Senhor é o meu pastor. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Nós habitarmos na cidade celestial. Você consegue entender isso? Para um pouquinho, eu sei que a graça alcançou muitos de nós aqui. E graças a Deus nós já fomos muito purificados. Mas pega ainda como nós estamos hoje. Eu e você provavelmente pecamos hoje ou ontem. Nós habitarmos com Ele. Tudo é feito por seu povo. Leia Apocalipse, a nova Jerusalém desce com a noiva ataviada para o seu povo. E aquele marido maravilhoso, Cristo, virá de encontro com o seu povo, onde nós eternamente viveremos com Ele. É isso que Davi fala, Deus fala para a minha alma que o Senhor é a minha salvação. Eu tenho que sentir isso lá dentro, eu tenho que viver isso cada segundo da minha vida. Ele escolheu um povo, e Ele comprou este povo com sangue puro. Em Coríntios, Paulo fala da igreja, fala também da pessoa, quando ele fala, o corpo de vocês é santuário de Deus, vocês são um templo do Espírito Santo, vocês são de Deus, vocês foram comprados por alto preço. Pedro fala que foi um sangue sem mácula por este povo. Olha o cuidado com este povo, olha o amor por este povo. Você não pode andar cabisbaixo, nem eu. Como? Olha o texto.
Nós somos santuários do Deus vivente, versículo 16, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não tem condição uma coisa dessa. Não tem condição uma coisa dessa. Esse texto que eu acabei de ler, você não precisa ler, segurei, gente, por causa do tempo. Mas quando você vai na Bíblia, ele vai te levar esse aqui de Levítico, que eu vou ler, você presta atenção. Olha o cuidado de Deus com este povo, falando da obediência. Vocês perseguirão os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. Que dia que Davi terminou mal? Olha o final da vida de Davi. Uma bênção. Mas no Salmo 34, ele fala para minha alma, eu sou a tua salvação. Eu não estou entendendo, fala Deus, fala, eu estou com dúvidas, medos, coisas. Você chega no Velho Testamento, nas leis de Levítico, Deus falando para o seu povo, vocês vão perseguir os inimigos de vocês, eles vão cair a espada diante de vocês, 5 de vocês perseguirão a 100, 100 de vocês perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão diante de vós, para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança com vocês. Para vós eu olharei. Você lembra do testemunho de Charles Spurgeon? Se você puder, eu estou lendo, estou maravilhado. Como o devocional de Charles Spurgeon. Menino de 15, 16 anos, desanimado com a fé, criado no lar evangélico, entra na igreja. O pastor não estava. Um rapaz está lá pregando, igreja talvez menor do que essa. E ele abre Isaías e fala assim, olhai para mim, e sereis salvos. E ele virou na cara de Spurgeon e falou, olha para ele e você será salvo. Aquilo foi como uma cortina, quebrou todos os entraves, cadeias, e na graça de Deus, o amor de Deus em Cristo foi derramado naquele homem, e ele se tornou, pela graça de Deus, o príncipe dos pregadores. Ele chegou a pregar para a glória de Deus, para 12.000 pessoas. Deus quis dar isso a ele. Todos os santos que tiveram ministério teve decepções. Spurgeon começou a pregar com 16, 17, 20 anos, já era pastor, terminou a vida com 57 anos. O amor de Deus derramado. O pregador fala, olha para Cristo, rapaz. Você está confuso, olha para Cristo. Vá até Ele, Spurgeon. E aquele menino maluco da cabeça. Aquilo é descortinado. O amor de Deus é derramado. É coisa maravilhosa. Eu estou lendo o Peregrino. Novamente, leia de novo. Eu tentei decorar, mas eu acabo esquecendo. Mas eu lembro mais ou menos. O peregrino chega na casa de Boa Vontade, entra com Boa Vontade leva ele ao intérprete. E quando ele está perto de intérprete, ele vê uma parede pegando fogo. E um homem do lado de fora aqui, jogando água para tentando apagar esse fogo. E o fogo não se apaga. Aí intérprete, vem cá, deixa eu te mostrar. Quando o intérprete leva ele atrás do muro, está Cristo lá atrás do muro, sempre jogando óleo nesse fogo. Para ele continuar pegando fogo. É a chamada obra da graça. E Satanás tenta apagar e nunca consegue. Você não acha que este que estava atrás da parede estava ali com Davi? E com todos o seu povo? Com toda a sua igreja, em todos os séculos, em todos os momentos? Que ele não estava com Paulo? Todos me abandonaram, eu gosto. Mas o Senhor me revestiu de forças. Eu não estou colocando na sua conta, Timóteo. E eu fui liberto da boca do leão. Vocês não estão lembrando de Sadraque, Mesaque e Abednego? O cuidado, o amor. Eles sabiam dentro da alma deles que o Senhor é a salvação deles. O rei fala, nega. Ele fala assim, ó rei, se Deus salvar a gente ou não, Ele é a nossa salvação. Se a gente morrer, não tem problema não. Nós nunca vamos adorar, rei. Você pode esquecer disso. Quando joga, a Bíblia fala que o rosto do rei começa a ficar enfurecido. Ele pega os melhores homens, mais valentes, para jogar Sadraque, Mesaque e Abednego dentro daquele fogo. E você sabe, todo mundo da história, que aparece o 4º homem lá.
É este que mantém a obra da graça. É este que coloca sempre incenso e óleo para nunca apagar aquele fogo. É este que falava com Davi. É este que trabalhava na vida de Davi. É este que diz em Hebreus: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Desculpa a expressão, é a sina de todo cristão. Ele é protegido, ele é guardado, ele é uma bênção. Deus cuida da vida dele. A terra dele é a terra que mana leite e mel. E naquele grande dia você verá a salvação plena, onde o tabernáculo de Deus eterno é feito para o seu povo. Só vai entrar os cristãos naquele dia. Para vós outros olharei, vos farei fecundos e vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Que Deus nunca tire de mim e você o prazer. Eu me lembrei de outra coisa. Salmo 84. Quão amáveis são seus tabernáculos. Então os porteiros aí não desanimam. Davi era rei. Ele falou assim: eu prefiro estar na porta da casa do meu Deus, nem que for lá fora, do que em qualquer outro lugar fora. É o que eu mais quero. É Deus. Andarei entre eles, serei o Deus deles, eles serão meu povo. O dia que você começar a perder o encanto por isso, você precisa se arrepender. Você perdeu tudo. Se você perdeu o encanto por Jesus, não te resta mais nada. Você já cantou aquela música? As muitas águas não podem. Ali fala do amor de Deus pela sua igreja. Não tem água, não tem revolução, não tem dinamite, não tem canhão, profundidade, espada, nem morte, nem vida, nem demônio, nem anjo, nem nada. Nada. Se ele já fez o maior, o que será do menor? Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E vamos habitar com Ele. Nós precisamos dizer como Davi, ele estava dizendo o seguinte: Senhor, diz isso, Senhor, fala de novo na minha alma. Nada menos que um testemunho divino na alma contentará o verdadeiro cristão. Mostra-me teu amor, Senhor. Com amor eterno, Jeremias 31, te amei, com benignidade eu te atraí. Deixa eu voltar um pouquinho em Sadraque e Mesaque aqui, isso me chamou a atenção hoje. Eles disseram mais ou menos assim: se ele não fizer, rei, não iremos para outro caminho. Para nós não há outro Deus. Nós não queremos outra coisa, rei. Nós não queremos outra coisa! Só Cristo nos basta! Pode jogar a gente lá dentro! Se Ele quiser salvar, bem, se não, como diz Esther, se perecerei. Nós não queremos outra coisa. Eles disseram: só o Senhor e o seu amor e o seu cuidado por nós. Nós sabemos que mesmo lá dentro Ele estará conosco. Ele está dizendo que mesmo se a gente partir para a glória, Ele estará conosco. Mesmo se a gente chegar queimado nesse corpo físico, Ele estará conosco. E eles não queimaram nada. Nada. Aí eu me lembrei dessa canção. Mesmo se morremos, Ele velará por nós. Antiga a gente cantava: não desanimes, Deus proverá, Deus velará
por ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará nos desalentos, nas provações. Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações. Pense nos cuidados de Deus com a sua vida. Pense. Pense nas viagens que você fez, no dinheiro que você não tinha para pagar tal coisa. Pensa para você ver. Pensa. Olha que canção maravilhosa. Tudo o que pedes, Ele fará. Deus velará por ti. O que precisas, Ele não negará. Como você estiver, não temas. Vem, Deus vai velar por você. Ele te entende e te ama bem. Que coisa maravilhosa. E eu tenho que ir no apóstolo Paulo. Eu amo essa passagem. 2 Timóteo, capítulo 4. Estava terminando, ele estava perto do martírio. Olha o contexto, só para você lembrar. 2 Timóteo capítulo 4, ele queria a presença de Timóteo depressa. Versículo 9, ele diz: ô Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Ele queria logo Timóteo lá. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Olha, as pessoas abandonaram ele, amou o mundo. E se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito foi para Dalmácia. Segundo Timóteo 4:11. Somente Lucas, pelo menos Lucas, estava com ele. Toma contigo Marcos e traz-o, pois me é útil para o ministério. Marcos é alguém que ele rejeitou no passado e agora ele está todo quebrantado. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Mandou ainda gente trabalhar na igreja de Éfeso. Verso 13, ele diz: quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Olha o que ele sofreu, verso 14. Alexandre o latoeiro casou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que coisa. Olha o cuidado dele para com Timóteo. Que isso não lhe seja posto em conta, com medo de ferir o coração de Timóteo. Mas aqui que é o ápice. Mas o Senhor me assistiu, olha o amor de Deus, e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Verso 18, o Senhor, olha o amor do Senhor, me livrará também de toda obra maligna. Ele vai me livrar de toda obra maligna e vai me levar salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Seu povo, sua propriedade. O amor revelado desta forma a Paulo e a todos os santos. Se ele amou assim Paulo, ele ama todos os santos da mesma forma. Ele é amoroso. Eu vou terminar para a gente orar. Você está cansado, desanimado, sobrecarregado? Seus pecados te incomodam? Eu quero dizer, usar as frases de Spurgeon, está aqui uma fonte repleta de sangue. Cristo, use-a, santo, use essa fonte. Se você se sente culpado, quebre seu orgulho e medo e tire essa veste diante dele. Remova as suas máscaras e vestes de luto, toda tristeza,
para que venha veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que você seja liberto mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Se você já experimentou a graça de Cristo, ela pode ser experimentada repetidas vezes. Venha logo a Ele para receber purificação. Outra coisa, você se lamenta da sua fraqueza? Cristo, Deus é a sua força. Por que você não se apoia nele? Por que você não se apoia nele? Por que você não se lança a ele como não tendo mais nada? O problema é que você tem outras coisas para se apoiar. Aí não dá. O dia que ele for tudo, aí você vai ver. Você tem o marido, você tem as coisas, o dinheiro, A, B ou C. Ele é a única fonte segura e eterna. Você se apoia nele, pode se apoiar nele. Você se sente nu? Venha para mais perto dele. Eu achei maravilhoso isso que ele coloca. Vista o manto da justiça de Cristo, não só olhe para ele. Vista. Não confie mais nas suas obras, elas não valem nada. Sem Deus, sem Cristo, ninguém serve para nada. Não serve. Não serve. Deixa eu te contar um testemunho que vocês já conhecem. Eu amo ouvi-lo várias vezes. O pastor Paul Washer, dos Estados Unidos da América, ele recebeu muitas ofertas para comprar uns livros em uma livraria em Lima, no Peru. E ele chega de viagem 2 horas da manhã e ele não consegue dormir, com muita ansiedade para ir para a livraria em Lima, comprar livros. E ele não consegue dormir, fica virando na cama. Cedinho ele já pediu um táxi, foi lá e chegou na livraria que ele conhecia, tinha um dinheiro que a igreja levantou lá dos Estados Unidos. A passagem de lá para Lima, na época, era $800. Vocês fazem os cálculos aí em reais, não sei o que dá hoje. E ele chega, está fechada a livraria e tem um senhorzinho lá, simples, que mora numa tribo que ele já evangelizou. Vocês já ouviram isso, mas vou repetir. Ele falou: o que você está fazendo aqui? Ele falou: eu vim aqui. Falou com ele com muito amor, falou assim: agora eu sou pastor. O rapaz, o senhor simples. Ah, é? Que alegria. Eu vim aqui comprar uns livros. E como o Paul Washer conhecia a tribo, sabia que ele não tinha dinheiro para comprar quase nada, porque os livros lá era tudo caro. Aí, bom, que bom, ficou calado e sabia. Abre a livraria, eles entram, e Paul Washer está olhando os livros, e olhando de relance, vendo o homem olhando os livros, olhando, sem dinheiro nenhum. Cada livro que ele olhava era mais caro do que ele imaginava, mais caro do que ele imaginava, mais caro do que ele imaginava. Aí ele vai para uma seção de livretos evangelísticos, que eram os mais baratex de tudo, e compra só 4. Paul Washer sacando tudo. Termina e fala assim: e aí, que você comprou? Fala: não deu para comprar nenhum livro, não. Estava começando o ministério e a igreja deu uma oferta para ele ir lá, desse pastor novo. Aí Paul Washer virou para ele e falou assim: olha, sabe de onde eu estou vindo? Dos Estados Unidos da América. Eu gastei $800 para chegar aqui. Cheguei 2 da manhã e eu não conseguia dormir. E eu tinha que vir de qualquer jeito para cá, e logo. E eu vim com uma quantia tal, porque Deus me mandou vir aqui para comprar todos esses livros para você. Olha o amor de Deus por um simples homem que deseja agradar ao Senhor. É este Deus que nós servimos. É este Deus maravilhoso. E eu fico imaginando a alegria daquele homem. A alegria daquele homem. Você já esteve perto de alguém quando ele não tem dinheiro para comprar as coisas e você está vendo? É isso que a Bíblia fala. É isso que eu quero viver. Diz a minha alma, Senhor, eu sou a tua salvação.
que eu e você possamos ter essa impressão todos os dias, que Ele está conosco, que Ele é o nosso amor, que Ele cuida das nossas vidas, nunca jamais nos abandonará. Vamos orar. Feche os teus olhos. Vamos falar com Deus agora. Fala com Deus aí do jeito que você quiser falar. Fala, Senhor, eu confio no